Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja novamente muito bem-vindo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre armas improvisadas. Eu sei que não é exatamente um assunto novo, já mencionei isso em alguns momentos anteriormente, mas uma coisa que é relevante não é o fato de qual arma que eu posso estar utilizando, porque como a gente bem sabe, tudo à nossa volta, exatamente tudo, desde objetos pequenos, maiores, gigantescos, até mesmo pessoas, podem ser utilizados como armas improvisadas. O único, porém, fica como que eu devo estar utilizando essas armas improvisadas, no caso, né? Porque às vezes geram algumas dúvidas, algumas pessoas alucinam que podem estar utilizando de uma forma, mas não necessariamente isso vai ser a melhor opção dependendo daquelas armas. Então a gente tem que entender que existem armas improvisadas que podem ser contundentes, ou seja, para bater. Tem armas improvisadas que seriam cortantes, né, para cortar, e armas improvisadas que seriam perfurantes, obviamente, para perfurar. Ou gerar apenas a questão da estocada em si, não necessariamente você vai precisar perfurar a pessoa, mas é mais ou menos nesse parâmetro aí. Então o que isso representa pra gente? Por exemplo, clássico, a gente já viu isso em diversos filmes, novelas, desenhos e por aí vai, que é a famosa garrafa quebrada. É muito comum a gente ver isso dentro de um cenário, principalmente um ambiente ali, né, urbano, uma briga de bar, por exemplo, onde chega alguém, pega uma garrafa, quebra no balcão e tenta utilizar isso como objeto perfurante ou cortante no outro agredido ou no agressor. Isso é um erro muito comum, porque assim, é muito difícil você criar esse efeito da garrafa quebrada. Isso é quase, não vou dizer impossível, mas é extremamente difícil. Normalmente você vai quebrar ela bem próximo ali do gargalo, tá? Ela não vai ficar aquela navalha toda certinha, bonitinha, sexy, como é mostrado nos filmes. Você vai ficar com um cotoco de vidro mais ou menos desse tamanho na sua mão, que não vai te ajudar muito. Você vai perder no quesito de controle de distância. Então quando a gente fala de garrafas, interessante que você utilize ele como uma arma contundente, que você utilize para estar de fato batendo. Funciona ainda melhor se for estocada. Se você tentar utilizar o corpo da garrafa, imagina, por exemplo, essa minha garrafa de água aqui. Se eu tentasse utilizar o corpo dela para bater, seria muito mais fácil ela quebrar. Se eu utilizar, né, a parte do fundo para dar estocadas, principalmente na região da face, eu teria resultados muito melhores. Então, né, essa é uma das formas de você adaptar o uso e ter mais vantagem ao invés de menos vantagem. Um outro exemplo seria o guarda-chuva, onde muitas pessoas utilizam ele como uma arma de impacto também, né? Pegam o guarda-chuva ali pelo cabo e tentam bater. Porém, um guarda-chuva ele é muito sensível, então as chances de você acabar quebrando ele são muito grandes. É claro, um guarda-chuva ele não foi feito para ser utilizado como uma arma de impacto, mas você pode ajustar isso de forma que você consiga aproveitar de melhor forma o guarda-chuva. Como, por exemplo, novamente, nesse caso você pode estar utilizando ele como uma arma para estocar mesmo. Você utilizar a ponta do guarda-chuva, principalmente se for aqueles guarda-chuvas maiores, né, mais compridos mesmo, eles normalmente têm aquela ponta de metal bem na ponta mesmo, né, e aquilo vai te ajudar como uma arma para estocar. Então você aumenta a distância, então novamente regra de controle de distância, quem controla a distância controla o combate, e você mantém essa distância com o guarda-chuva realizando estocadas, ao invés de bater e acabar, né, em um único golpe e acabar, né, quebrando, desmontando, destroçando o seu guarda-chuva. Um outro exemplo dentro disso é, por exemplo, um estilete, né, onde boa parte das pessoas tentam estocar com o estilete, quando na verdade o estilete ele serve muito melhor para a questão do corte. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas no momento crítico, uma ação repetida que as pessoas fazem de cortar com o estilete se torna, né, um impulso de querer estocar ele. E como a sua lâmina ela é bem fina, a chance de ela acabar dobrando ou não entrando como deveria no caso de uma estocada, né, isso se torna bem menos efetivo. Então a ideia é que você realmente utilize o estilete para corte. Você não precisa usar toda a amplitude dele. Deixa eu ver se eu tenho um estilete aqui. Aqui, ó. Então ao invés de eu utilizar toda a extensão dele, porque ó, mesmo aqui, ó, colocando na minha mão, ele já dobra, né? Nem estou fazendo muita força para estocar, mas ele já começa a dobrar. Então ele já não é tão eficiente assim. Quando eu coloco toda a extensão dele aqui também, ele fica muito
mole. Então a ideia é que nesse caso, eu diminuo um pouco isso, deixo ele mais concentrado aqui e realmente vou estar utilizando como um instrumento de corte. Até no quesito perfurar, aí se torna um pouco mais viável, embora não vai fazer tanto estrago assim, mas se torna um pouco melhor do que eu tentar utilizar toda a extensão dele. A chance dele acabar quebrando, desmontando, não sendo tão efetivo é muito maior por ele ser bem mole mesmo, certo? Então eu diminuo isso e eu deixo ele mais efetivo, certo? Então essas são algumas das dicas, né, que a gente pode adaptar um conceito de uma arma improvisada. Então a gente sabe que absolutamente tudo pode ser utilizado como uma arma improvisada ao nosso redor. A única grande questão é como que eu faço isso. E mais importante é adaptar esse conceito. Como eu falei na questão da garrafa, onde a maioria das pessoas tentam bater, ou até mesmo com guarda-chuva, quando você simplesmente ajustar um pequeno detalhe, você já deixa a sua arma infinitamente mais resistente, infinitamente mais funcional. Perfeito? Então, te vejo na próxima aula. Mabuhay!